Estarmos juntos. Mais uma vez, vamos nos ligando ao alto, pedindo à equipe espiritual que nos assiste, que assiste a tarefa, o trabalho do NEF, que possa nos inspirar, que possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para um conhecimento. Que assim seja. Então, gente, a Bela Cordoeira, né? Para quem não conhece, acho que aqui todo mundo conhece a Revista Espírita, né? A Revista Espírita foi o laboratório do Kardec, que ele fez de 1857 a 1869, até antes dele desencarnar, ele deixou a edição seguinte pronta, né? Mas tudo que está na codificação praticamente passou pela Revista Espírita, porque ele conta as experiências que ele teve para poder fazer chegar à teoria, né, da filosofia espírita. Os fatos, o experimento, a coisa particular, a gente pode ver todinha, quase toda o que tem na codificação está na Revista Espírita, sendo que na codificação ele vai dando a forma da teoria, né, mostrando como que a doutrina espírita foi acontecendo. E na Revista Espírita a gente tem uma parte que o Kardec escreve, ele fazia essa revista mês a mês, né? Normalmente ele faz a primeira parte, que é um editorial, depois ele comenta alguma coisa sobre publicações que tenham surgido, e aí depois tem a parte das evocações, que ele também chama de, acho que são notícias familiares, eu não lembro direitinho. E essa Bela Cordoeira é um dos casos que tem na Revista Espírita, ela está em dezembro de 1858. Vamos a ela, né? Quem é essa Bela Cordoeira, né? Ela nasceu como Louise Charly, né, em 1524. Atentem para isso, porque Kardec vai evocá-la 300 anos depois, né? Eu achei isso muito interessante. Então, ela é chamada Luísa Labé e ela foi apelidada de a Bela Cordoeira. E nós vamos ver por quê. Ela nasceu em Lyon, né, no tempo de Francisco I, era uma pessoa bonita, de educação esmerada, sabia grego, latim, falava espanhol, italiano, fazia poesias nessas línguas, né? Era também uma pessoa voltada aos exercícios físicos, né? Passando pela equitação, pela ginástica, pelo manejo das armas, e tinha um caráter muito enérgico. E ela se distinguiu num cerco que teve na França em 1542, junto com o seu pai, como um dos mais valentes combatentes desse cerco, ou seja, ela se vestiu de homem, né, para participar desse combate. No fim, ela renunciou à carreira das armas, eles perderam esse cerco, né, a turma dela, voltaram a Lyon e ela se casou com um rico fabricante de cordas, por isso a Bela Cordoeira, né? E ela organizava em sua casa reuniões literárias, tinha convidados brilhantes, e ela nos deixa uma coleção de poesias de 24 sonetos, 3 eleges e a peça de teatro, que é um debate sobre a loucura e o amor. Está aí em francês, né? Mas ela foi traduzida em 1995 aqui para o Brasil, acho que pela Siciliano, se eu não me engano, 450 anos depois, a obra dela, né? E ela atraía os homens pela sua beleza, né? E deixava as senhoras leonesas enciumadas, né? Então, ela foi uma pessoa que causou, né, na sua época como mulher, isso em 1500.
Só para a gente ter a ideia sobre o que ela escrevia, nesse Amor e Loucura, a gente pegou um dos textos, né, que ela fala sobre o amor e seus paradoxos, né? E ela diz, porque não tem como se afastar e começar outro romance, expulsando um amor com outro amor. Elas se queixam de todos os homens por causa de um só. Elas chamam de loucas as que amam. Amaldiçoam o primeiro dia em que amaram, fazem juras de que jamais amarão de novo, mas isso dura tão pouco, logo voltam a olhar para quem tanto amaram. E em todos esses atos, deixa eu admitir a Lourdes aqui. E em todos esses atos, que sinais vos encontrais, senão os da loucura? Sentir o coração longe de si, estar ora em paz, ora em guerra, ora em trégua, cobrir e ocultar sua dor, mudar o rosto 1000 vezes por dia, sentir que o sangue lhe enrubesce a face, subindo, depois rapidamente se esvai, deixando-a pálida, assim como a vergonha, a esperança e o medo nos governam. Isso é para a gente entender como era essa mulher em 1500, né? Se a gente prestar atenção, o Brasil estava sendo descoberto, né? E ela já com essa poesia toda e com essa atitude como mulher frente à sua época. Está aí o livro dela, né? Que ela lançou lançado em francês, e esse outro embaixo, que é a versão em português. Eu peguei esse material todo desse Felipe Fortuna, que ele é um, um estudante da poesia desse século, né, do século XIV, XV, XVI, e ele tem uma página na internet com essas poesias, dentre elas a poesia da Louise Labé, tá? E aí, uma curiosidade, né, gente? Como Kardec era antenado, porque como que ele vai evocar uma pessoa? Ele deve ter lido alguma coisa dela, ou então eu até pensei, como a Amélie, a esposa do Kardec, era ligada às artes, era professora, pode ter dado um toque para ele, né? Então a gente percebe assim que tudo que ele leva para o espiritismo é com conhecimento de algo que ele já tinha anterior, né? E aí daí a precisão das suas perguntas, da forma como ele tira as conclusões depois para fazer a teoria, né? Então, a Louise, né, tinha um pensamento de vanguarda, e aí a gente dá para ver, peguei um outro trecho também de uma carta que ela enviou para uma amiga, né? Olha só, gente, 24 de julho de 1555, aos 30 anos. É chegado o tempo, mademoiselle, que é amiga dela, né? Em que as leis... Deixa eu tirar vocês daqui, porque senão eu não vou conseguir ler, peraí. Voltar para cá. É chegado o tempo, mademoiselle, em que as leis inflexíveis dos homens não mais impedirão as mulheres de se devotarem às ciências e às disciplinas. Parece-me que aquelas que forem capazes irão empregar esta honrada liberdade, a qual nosso sexo outrora tanto desejava em estudar estas coisas e mostrar aos homens o mal que causaram em nos privar do benefício e da honra que poderiam nos advir. E se alguém chega ao estágio no qual seja capaz de pôr suas ideias no papel, deveria fazê-lo com muito intelecto e não deveria desprezar a glória, mas adornar-se com ela antes do que com correntes, anéis e roupas suntuosas, as quais não podemos considerar realmente como nossas, exceto pelo costume. Mas a honra que o conhecimento nos trará não nos pode ser tomado, nem pela astúcia de um ladrão, nem pela violência de inimigos, nem pela duração do tempo. Aí a gente lembra daquela passagem do Evangelho também, né? Da gente
se preocupar com as coisas que a ferrugem não corrói, etc, 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 né? E aí, 300 anos depois, o Kardec vai evocar essa Louise. Na internet aparece essa imagem aqui, que a gente não conseguiu descobrir a origem, mas um dos nossos colegas de um outro grupo, ele conseguiu ver que na coleção de retratos da revista do Museu de Versalhes, tem um livro, né, com essa carinha aqui dela, parecida, né? Mas essa aqui é uma foto que tem a referência, essa aqui não tem a referência, né? Mas se vê que é parecida, a gente pelo menos não conseguiu encontrar. E aí o que acontece? O Kardec vai evocá-la em 1858. E aí, primeiro, em outubro, ela manda o recado na Sociedade Espírita de Paris pelos médios que ela não poderia vir ainda, né? E na segunda vez ela atendeu ao pedido em 9 de novembro. Então, 9 de novembro, ela atendeu ao pedido, e essa revista aqui é dezembro de 58, né? Então, um mês depois, o Kardec estaria colocando na revista. E aí ele tem um médium na sociedade que chama Senhor Adrian. E ele é um médium vidente, super, hiper desenvolvido, né? Em que ele, sem conhecer essa mulher, ele dá as características dela, como vocês podem ver aqui, né? Cabeça oval, olhos negros, sobrancelhas arqueadas, nariz grego e fino, fronte desenvolvida, né? Eu fico me perguntando se o Kardec tinha a foto dessa mulher já, né, para saber o que o médium estava falando. O médium provavelmente não tinha, e o Kardec já estava experimentando, né, também a vidência desse médium. E é um negócio incrível, porque ele descreve, né, essa Louise de uma forma muito legal. E aí a gente vai ver como ele vai chegando às teorias dos fatos particulares, que são essas experiências que ele tem também através das evocações, para chegar a uma teoria, né? E ele diz na mesma revista, ele observa, né, sobre a vidência do senhor Adriano. Nada prova que esse retrato não seja um fruto da imaginação do médium, de vez que não temos controle. Mas quando ele faz com detalhes tão precisos de pessoas contemporâneas que jamais viu, que são reconhecidas por parentes e amigos, não podemos duvidar de sua autenticidade. Daí pode-se concluir que, se ele incontestavelmente vê alguns, poderá da mesma forma ver outros. Olha, percebem como ele vai construindo o raciocínio, né? Outra circunstância digna de consideração é que ele sempre vê o mesmo espírito sob a mesma forma, e que, mesmo com intervalo de meses, o retrato não varia. Seria preciso supor que ele tivesse uma memória fenomenal para admitir que se recordasse dos mínimos detalhes de todos os espíritos, cuja descrição ele já fez e que se contam a centenas. Então, se vê que esse médium era um auxiliar, né, lá na Sociedade Espírita de Paris, em que o Kardec tinha também como uma das evidências para poder formar o seu raciocínio. E aí a evocação, ela se apresenta, né? E o Kardec diz: podereis ter a bondade de responder algumas perguntas que vos desejamos fazer? Gente, vamos lembrar isso 300 anos depois. Com prazer, lembrai-vos da época em que erais conhecida com o apelido de A Bela Cordoeira? Sim. De onde poderiam provir as qualidades viris
que vos levaram a abraçar a carreira das armas, lembram que ela foi para a guerra com o pai, né? Foi um dos melhores combatentes, que seria, na verdade, conforme as leis da natureza, atribuição dos homens? Olha a resposta que legal. Isso agradava ao meu espírito, ávido de grandes coisas. Mais tarde, ele voltou-se para outra ordem de ideias mais sérias. As ideias com que nascemos, por certo, nos vêm de existências anteriores, das quais são reflexo. Entretanto, modificam-se muito, quer por novas resoluções, quer por vontade de Deus. Depois nós vamos ver essa partezinha aí importante, né, da vontade de Deus. E aí o que a gente pode perceber, né? Que gente, lembrando a Aristóteles, ela diz, quando ela diz que o meu espírito era ávido, né, por essas grandes coisas, o Aristóteles diz que todos os homens têm por natureza desejo de conhecer. Uma prova disso é o prazer das sensações, pois fora da sua utilidade, elas não nos agradam por si mesmas. Ou seja, faz parte do espírito, né, a ânsia do conhecimento, e a gente já viu que ontologia e gnoseologia se combinam muito bem, né, porque o ser foi feito também para conhecer, né, ele precisa conhecer para poder se desenvolver. Outra coisa interessante primeiro lembrar que quando a Revista Espírita sai, essa daqui, dezembro de 1858, muitas coisas da doutrina ainda viriam, né? Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, né? Não tinha nada disso. Essa espírita, eu ia falar, e esse espírito já respondia coerentemente com o que o Kardec estava buscando. Outra coisa é a história das reminiscências, né, do Platão, que conhecer é recordar, quando ela fala as ideias que nascemos, por certo, nos vêm de existências anteriores, né? Lembrança daquilo, Platão explicava isso como a lembrança daquilo que a alma já tinha visto, né, no mundo inteligível, vocês lembram disso? E depois, quando é em contato com o mundo sensível, ela se recordava do que ela já tinha visto antes, né? Outro ponto importante, dentro da revista espírita, essa coisa, dentro da doutrina espírita, a parte das lembranças, né? Na questão 218, Kardec pergunta para os espíritos: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda a vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte. Momentaneamente, porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Miriam quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Tá tudo certo, tudo bom, pode continuar. Tá bom. Bom, aí a gente vê também como tudo está ligado, né? Quando Kardec fala, quando os espíritos respondem sobre as ideias inatas no Livro dos Espíritos, o Kardec ainda pergunta, quer dizer então que é verdade essa coisa das ideias inatas, né? E aí é que ele responde isso. Quer dizer, já era de conhecimento de Kardec também a questão das ideias inatas dentro da filosofia. Por isso que ele pergunta, né? E aí a gente lembra do Descartes, que mais ou menos na mesma época da Cordoeira, um pouquinho mais velho que ela, né? Mas 1596 a 1650, ela desencarnou em 1595, acho, não lembro, né? Precisa ver o primeiro slide.
Ele propôs justamente a filosofia que não se acreditasse em nada que fosse falso, teria que comprovar que tudo estivesse fundamentado na verdade e que não tivesse dúvida, que fosse fundado numa clareza. E aí ele anulava a parte moral e religiosa para ir para a parte racional. Por isso que ele é chamado o pai do racionalismo, né? E já que o pensamento era a única certeza, o que acontecia? Como esse pensamento era formado de ideias, existiam três tipos de ideias. As ideias inatas, né, que nascem com o indivíduo, que era o caso da cordoeira, as ideias adventícias, né, que era pela experiência, pelos sentidos atuais, né, e as ideias fictícias, que eram aquelas formadas na cabeça da gente, né, as coisas que vinham na mente. E dessa forma ele acaba resgatando um pouco a filosofia de Platão com uma roupagem nova, com a roupagem da razão, porque enquanto Platão falava, não, tem o mundo das ideias, né? E essas ideias a gente não esquece, a gente esquece por um momento, mas depois lembra-se dela em contato com a matéria, ele vai colocar, ele vai tirar essa coisa do mito, né? E vai trazer para a parte racional, que o indivíduo nasce realmente com ideias inatas, né? Com as ideias adventícias, depois tem as ideias adventícias e as fictícias. E tudo isso é que forma o pensamento. A gente vai vendo como Kardec estava antenado, né, filosoficamente com o seu tempo. E aí uma frasezinha do Descartes sobre as ideias inatas, para quem não sabe, a primeira ideia inata para ele é que havia um Deus, né, que que as coisas do qual todas as coisas dependiam, né, que tinha perfeições infinitas, que poder era imenso, os decretos são infalíveis. A obra do Descartes é uma obra que é muito legal a gente ler, principalmente o discurso do método, para a gente entender como ele chegou nesse penso logo existo e o que ele fez com isso. Porque foi justamente desse penso logo existo que ele fez todo o método científico. E lembrando também que ele não era só filósofo, né? O Descartes foi matemático, né? Tem vários teoremas, etc, etc. Bom, isso daí foi só um parênteses para a gente pegar essa parte e contextualizar, porque é muito interessante como esses pensadores eles vão trazendo aos poucos o conhecimento dessas verdades, né? E aí na pergunta, espera que eu estou mudando aqui. Na pergunta 145, o Kardec até pergunta para os espíritos, né? Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? E a resposta, né? Esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, não podido se enganar, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra, e, ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensível. Ou seja, toda a construção do pensamento do século XIX, ele não vem à toa, né? Ele já vem numa história em que vários precursores já vêm trazendo essas ideias. E na 628, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Eu fico pensando aqui, da mesma forma, quando um professor
está vendo o aluno, né, naquele sacrifício, fazendo a letrinha, escrevendo, né, e assim, sabendo que ele vai chegar à alfabetização, ao conhecimento, etc. e tal, a própria providência vê esses pensadores chegando como professores também para nos ensinar passo a passo algumas coisas, né? Não toda a verdade, porque como eles são homens, eles também têm a imperfeição, né, do espírito ainda. Então, o que acontece? Eles trazem essas verdades, às vezes veladas, às vezes com erros, né? De você fala, não, nossa, mas o jeito que ele falou já não é mais esse, tanto é que vem outro pensador e pensa de outra forma, e traz o conhecimento de um outro jeito, né? Só para a gente entender que isso vai acostumando a gente a raciocinar, a conhecer e a receber, né, essas verdades de forma, às vezes, dispersas para o nosso entendimento, mas que de disperso não tem nada, né? Existe uma programação para o nosso conhecimento que a gente sabe que esse progresso é constante e lento, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou vocês estão curiosos com as outras perguntas que ele fez, né, para a Cordoeira? Já vamos chegar. O que também nos deixa observar, né, que com com todas essas tentativas que nós tivemos na história da filosofia, o Kardec, ao sacar, ao entender que essa verdade da parte espiritual da vida estava sendo desvendada, né? Ele fala: jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje são lhe dadas. Havia na antiguidade alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam um mistério para os que aos seus olhos eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. A gente tem que lembrar os mitos, né? Como foi difícil chegar à parte racional, né, do conhecimento. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades, que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente condenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Quem que demonstrou essa realidade? Os próprios espíritos, né? Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Eles são muito ricos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Ou seja, ele tinha certeza da verdade que a filosofia espírita estava trazendo, né? De o outro lado da realidade, né? Um lado da realidade que não que não houvesse sido explorado, ele foi até explorado, mas explorado de forma romântica, de forma mitológica, etc. e tal. Quando os próprios espíritos vêm trazer essa filosofia, o Kardec tem certeza que jamais isso foi dado ao homem de uma forma tão clara, né?
Bom, e aí vamos ver a continuidade, né? Por que vossos gostos militares não persistiram? Como tão prontamente deram lugar aos gostos femininos, lembrando que ela era poeta, né? Eu vi coisas que não desejo que vejais. Aqui nessa resposta, a gente pode aferir o seguinte, que como ela vivenciou a guerra, o combate, né? A sensibilidade dela, ela deve ter visto muita coisa que deve ter chocado, né? E por isso que ela não quis repetir essa experiência ou então ter essa experiência é, vindo como homem para poder continuar na guerra. Não, ela preferiu, como mulher, né, na sensibilidade dela de escritora, de poeta, etc., pelo menos até 1500, né? Porque o que aconteceu com ela de 1500 até 1858, que é quando Kardec a evoca, a gente está sabendo agora. Fosses contemporânea de Francisco I e de Carlos V, poderais dar a vossa opinião a respeito desses homens e fazer-nos um paralelo? Não quero julgar. Eles tiveram defeitos que conheceis. Suas virtudes são pouco numerosas. Olha que delicado o jeito dela falar, não falar que eles foram ruins, né? Alguns traços de generosidade e estudo. Deixai tudo isso de lado, porque seus corações poderiam sangrar ainda. Eles sofrem bastante, ou seja, o cuidado dela de não magoar esses espíritos, né? Porque poderiam estar sofrendo ainda e você fala mal, você só ia cutucar uma ferida que poderia estar aberta, né? Porque o que é o tempo para o espírito? Qual teria sido a fonte dessa inteligência privilegiada que vos tornou apta a receber uma educação tão superior à das mulheres do vosso tempo? Ela responde: penosas existências e a vontade de Deus. Havia, pois, em vós um progresso anterior? Não poderia ser de outro modo. Essa instrução vos fez progredir como espírito? Sim. E aí a gente vai perceber o seguinte, né? Como que ao espírito se desenha a memória da vida passada, né? Eu achei essa resposta muito interessante ao analisar esse diálogo da Cordoeira, porque mostra que aquela pergunta que a gente sempre faz, mas será que a gente vai lembrar de tudo, né? Quando a gente desencarnar, como é que é? Por que que a gente se lembra? Quais reencarnações a gente lembra? E cabe muito bem nesse diálogo, né? São-lhe como que presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Aquilo de que se recorda perfeitamente bem são os fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Ou seja, a gente não vai lembrar coisa que não serve para nada, né? E esses fatos principais são fatos que nos fazem, às vezes, tomar novas resoluções, entender alguma falha, tentar ver um futuro com outras propostas, né? Por isso é que ela fala que por que que você não veio como militar de novo, né? Ela fala, porque eu vi coisas que não desejo que vejais, ou seja, isso foi um fato importante nessas existências dela que fez ela repensar, né? Com certeza. E aí, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lembrando que ela não quis falar deles, né? Nem do Francisco I, nem do Carlos V, o reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam.
Não tem desculpa nunca esse último propósito, porquanto, no caso, só haveria maledicência e maldade. O primeiro, que é reprimir o mal, né, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Ou seja, se fosse alguma coisa para ajudar no progresso, ela teria comentado, mas como era coisa que não ia fazer diferença nenhuma, para que julgar, né? É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Porque, ao fazer isso, eu fiquei me perguntando quantas vezes essa moça já teria reencarnado e com outras experiências, né? Então, resolvi também colocar essa resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, por isso que a gente fala, né? Que o espírito puro, ele não reencarna, né? Ele não precisa reencarnar. Ele encarna em tarefa, né? Alguma pergunta? Miriam, não estou te vendo. Não? Tudo certo? Tudo certo, está indo Então, bem. vamos lá. Como ela fala muito a vontade de Deus, eu também fui procurar o que é a vontade de Deus, né? E é uma coisa que a gente pode até provocar o grupo aqui, né? Porque existe realmente a vontade de Deus, sim ou não? Existe ou não existe? Deus tem vontade ou não tem? Alguém gostaria de responder? Eu entendo que assim Deus não tem vontade, né? Mas tem os desígnios e tem a ordem que rege o universo. É essa a vontade de Deus, eu entendo isso. Nossa, Não um Deus voluntarioso. que componente do grupo mais exemplar. Obrigada. Então, porque eu fui. É engraçado o que eu pensei. Ela tem uma. O que eu pensei, Angela? Ela tem um discernimento tão grande das coisas, a gente percebe nas entrelinhas das respostas, né, que ela não é uma pessoa que julga, que ela é uma pessoa que está em progresso, que ela é uma pessoa que está em busca de passar alguma coisa que sirva, mas ela fala de vontade de Deus. Aí eu fui, pô, mas como é que eu vou explicar essa vontade de Deus para o grupo, né? E aí a gente acha na pergunta 258 quando na erraticidade, que é onde ela estava, né? Antes, quer dizer, eu acho que sim, né? Porque ela podia estar encarnada também, não sei. O Kardec não fez essa pergunta se ela estava encarnada ou não. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Mas não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha o Deus voluntarioso aí, né? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Foi o que você falou, Ângela, né? Existe uma lei que ordena isso tudo, aí está a vontade. E a vontade de Deus é uma vontade de amor, misericordiosa, que visa o quê? É o nosso progresso, tá? Dando ao espírito. Isso aqui também eu achei muito interessante, que eu não tinha prestado atenção. Quando os espíritos falam, agora você vai perguntar por que ele decretou essa lei e não aquela, né? Achei muito interessante.
Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim. Peraí, deixa eu tirar esse quadradinho daqui. Se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, quer dizer, a gente vê que não existe o castigo, né? Existe a educação. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, pois, haverdes visto nisso um meio de progredir, aí Deus o permitiu. Então, o que a gente percebe, né? Como a gente precisa prestar atenção, como é que funciona a lei divina, né? Porque, por exemplo, vamos supor que a gente tenha alguma programação de algum acidente, né? Que a gente sabe que nada acontece por acaso, né? Então, foi Deus que provocou o acidente? Foi Deus que provocou o acidente? Ele não provocou o acidente, mas pela lei, ele vai colocar você no momento do acidente. Por quê? Porque você fez desse ponto um meio que era de progresso. Deu para entender a lei, como que ela funciona? Então, por exemplo, não existe fatalidade. Hoje a gente pensa, existe bala perdida? A bala perdida tem endereço certo, né? Porque senão seria injusto, porque um é atingido e outro não. Fala, Miriam, você está dando risada que eu estou te vendo. Eu sempre penso a mesma coisa, e nunca chego a uma conclusão que me agrade, porque eu acho que envolve tanta coisa nesse sentido aí. Envolve, mas essa resposta, essa última frase, eu achei muito interessante. Sim, eu Porque, também veja acho bem, uma interessante. coisa é A a gente já obra da discutiu vontade de ela. Deus, outra coisa é você se expor ao perigo também, né? Então, quer Sim, dizer, porque aí você vai trazer a imprudência, exatamente. né? Você vai trazer a Exato, imprudência, que é o assunto da minha próxima reflexão. Você vai exato. trazer a imprudência. A imprudência Agora, se não é a for falta de, da de sua, se bom não senso. for você quem tenha provocado, né? Foi a lei divina que te colocou nessa situação, né? Por algum motivo para você. Já está tudo que mais ou menos ligado aí, né? Exato, exatamente. Há uma trama muito bem feita. Exato. Então, por isso que ela fala, né? É uma questão, foram muitas existências e a vontade de Deus. O que ela quer dizer, né? Foram muitas existências e a lei divina que foi colocando ela nas experiências que ela precisava estar, né? A palavra vontade é a falta de vocabulário melhor, né? Sim, sim. Sempre, né? A Sim. linguagem sempre acaba com a gente, Forma porque uma barreira muito grande. muito, muito, porque é, mesmo porque você tem uma palavra, às vezes, com tantos sentidos, né? Então, a gente não tem nenhuma palavra para cada sentido. Às Não. vezes, a gente tem uma para vários, né? Então, a nossa linguagem é limitada mesmo para expressar tudo que a gente precisa, né? Bom, e aí ele pergunta, né? Parece que fostes feliz na terra. Ainda agora o sois bastante? Que pergunta! Por mais feliz que se seja na terra, a felicidade do céu é coisa muito interessante.
Que tesouros e que riquezas conhecereis um dia e das quais não suspeitais ou ignorais completamente. Que entendeis por céu? Entendo por céu os outros mundos. Que mundo habitais agora? Habito um mundo que desconheceis, mas a ele estou pouco ligada. A matéria prende-nos pouco. Ou seja, ela já está num mundo encarnada ou desencarnada, né? Que tem uma matéria que é menos materializado no sentido moral, né? E o Kardec já pergunta, é Júpiter, né? E ela fala, Júpiter é um mundo feliz, mas você pensa que entre todos apenas ele seja favorecido por Deus? Eles são tão numerosos quanto os grãos de areia da praia. E aí a gente vê o que é... Ui, desculpa. O que é um mundo feliz, né? Lê para mim, Miriam, por favor. Vou tomar uma aguinha. Volta o slide, senão eu não leio nada. Ai, peraí. Aqui, o rosinha. Os mundos felizes não são obras privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho. Alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 13. A gente vendo a figura aí, né? E essa figura ainda são mundos que são bem materiais, porque estão sendo fotografados, né? Vai saber, aqueles ainda que não são nem acessíveis à luz, né? Esse parágrafo, a meu ver, dá bem para explicar para aquelas pessoas que acreditam que Jesus nasceu pronto. Sim, E aí não ele tem explica como, muito né? bem. Mas tem muita gente que acha que Jesus nasceu pronto, como os anjos nasceram prontos, né? Como diz lá, É, anjos são espíritos que nasceram já anjos. E esse parágrafo do Evangelho diz que não, que todo mundo parte do mesmo ponto. E a todos são oferecidas as mesmas oportunidades o tempo todo. E todo mundo vai chegar aonde está esse espírito que está na revista Espírita através do seu próprio esforço e trabalho. sim. É um dos parágrafos mais importantes do Evangelho. E ela, assim, a gente percebe... Bom, deixa eu continuar aqui antes de perceber, porque vocês vão ver as respostas depois, é melhor. Espera aí. Deixa eu pôr o mouse aqui. Conservastes... O negocinho está em cima aqui, peraí. Lê para mim a pergunta, Tereza, por favor, que o negócio está em cima, que eu não consigo ler. Ou você mesma, Mia, talvez ela não esteja me ouvindo. Eu Conservasse o leio. gênio poético que tinhas aqui, Conservastes? o gênio poético que tinhas Tá, aqui, tá. Responder-vos-ia com prazer, mas temos outros espíritos ou colocar-me abaixo de minha posição, que tornaria a minha resposta inútil e falaria cair no vazio. Podereis dizer qual a classe em que vos poderíamos colocar entre os espíritos? Aí ela não responde. E aí, olha que legal, gente. Aí o Kardec pergunta para o São Luís. São Luís, você pode responder isso, né? E o São Luís responde, ela está aqui, não posso dizer aquilo que ela não quer dizer.
Não vedes que ela é dos mais elevados entre os espíritos que ordinariamente evocais? Aliás, os espíritos não podem definir exatamente as distâncias que os separam. São incompreensíveis para vós, mas são imensas. Aí ele volta para Louise Charly, né? Sob que forma vos achais entre eles, entre os espíritos, né? E aí ela responde, Adrian, que é aquele médium que fez toda a descrição dela, né? Acaba de me descrever. Né? Então, ela nem precisa responder, porque o médium vidente já tinha colocado todas as características dela, né? E aí, essa pergunta também é muito legal. Por que esta e não outra forma? Porque, enfim, no mundo onde estais, não sois tal qual éreis na terra. Né? Acho que o Kardec fala, pô, ela tinha que aparecer esvoaçante, né? Não como ela era antes. E aí vem, né? Me evocastes como poetisa. Eu vim como poetisa. Faz a gente pensar, né? Ou seja, você vai se apresentar de acordo com a necessidade do outro te reconhecer. Né? A gente não sabe o que aconteceu com ela nesses 300 anos. Fala. As respostas que ela dá são bem condizentes com as respostas dos espíritos do Livro dos Espíritos. Não, eu acho que é o contrário, eu acho que ela é condizente com o Livro dos Espíritos, Sim. mas o Kardec aproveita as respostas dela para colocar em outros itens No sentido, quando ela fala, ele acaba de me Exato. descrever, no Livro dos Espíritos, eu já falei isso para vocês. Entendeu? Então, é bem condizente com a maneira dos A espíritos, forma, né? a É verdade. forma dela se referir, porque eu não vou repetir de novo uma coisa que já foi falada lá atrás, entendeu? É verdade. Você E não prestou outra coisa atenção. interessante também que eu achei é que, por exemplo, São Luís, ele era o dirigente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, né? Sim. Então, o Kardec, na verdade, ele não evocava muitos espíritos elevados, ele queria saber como é que eram os espíritos na sua média, né? Para poder fazer a teoria. Sim. Então, ele queria conversar com os que sofriam, os que já tinham passado pelo sofrimento e tinham superado, né? E aí é muito lindo quando ele fala, olha, eu não vou te dizer, você não percebe que esse espírito é mais elevado do que os que você evocou até agora, e por isso que ele deixou você sem resposta? Né? Porque a humildade também vai aí, né? Imagina você falar, da onde que você... eu sou espírito superior. Nem, não vão falar, né? Essa coisa de também me evocasse como poetisa, eu vim como poetisa, mostra assim, né? Era uma coisa que eu sempre me perguntava. Mas quando eu comecei no Espiritismo, eu pensava, mas quando eu desencarnar, quando eu desencarnar, minha avó, que eu era muito ligada à a minha avó já não está mais lá, já veio para cá, como é que eu vou encontrar com ela, né? Ou seja, você pode estar encarnado, mas ao ser evocado, né, você vai aparecer como você marcou a vida daquela pessoa, né? Independentemente das experiências que você tenha tido depois. Isso não quer dizer que você continue daquele jeito. É outro Poderia ter ponto invocado ela interessante. como uma militar, como uma guerreira, Pois é, não é? Mas não, poderia também, mas é o que ele falou, poderia. você me evocou como poetisa. Poetisa, por isso que ela aparece como poetisa. Se ele invocasse ela como guerreira, ela É vinha muito de uniforme, interessante isso, qual né? fosse, E entendeu? outra coisa que eu achei importante também é a vontade do espírito, né? A liberdade que o espírito tem de decidir e de escolher, né? Ele não é um joguete na mão do consulente Não, nem do médium. por isso que fica difícil de aprisionar o espírito para ser criado, né? Exato, exatamente. Bom, e aí ele vai falar, né, que os espíritos da segunda classe
os espíritos superiores, né? Eles reúnem várias qualidades, né? São acessíveis, conquistam as coisas pelo trabalho, eles todos dão as mesmas, se comunicam de boa vontade, procuram a verdade, né? Não são fofoqueiros, né? Como esses dois aqui, né? Não sai falando aos quatro ventos tudo que vem na telha, né? São concisos, não são animados pela curiosidade, né? Tanto é que eles percebem, quando é curiosidade, eles não respondem, pronto. Podereis me dizer qual a classe em que vocês poderiam se colocar? Sem resposta. Isso não interessa para o que você está mexendo agora, né? Bom, e aí, né, o Kardec, muito maravilhoso, né? Claro que eu também faria isso, né? Ele fala, é legal, é você mesmo, né? Então, você poderia me dar, passar algum trecho literário seu? Porque, obviamente, ele queria comprovar, né? Se era ela mesma, certeza. E aí, ela que é muito mais esperta, né? Responde, procurai os meus escritos antigos, não gostamos dessas provas, principalmente em público. Contudo, farei de outra vez, né? Acabou, né? Por isso que eu falo que ela responde exatamente como os espíritos da É, codificação. e aí, como ela não quis dar, eu fui procurar um, um versinho dela, porque eu tava muito curiosa também, como Kardec, né? E esse é né? Um deles, né? Não condeneis de maneira tão rude um jovem erro em minha juventude. Se um erro foi, porém, quem sobre o céu se vangloria de jamais ser réu, né? Atirar é a primeira pedra, né? Exato. Então, também é uma maneira de mostrar também o aprendizado que ela teve para não julgar o Francisco I e o Carlos V lá, porque se ela foi muito provocada pelas mulheres, ela deve ter sido criticada também, né, pelo seu vanguardismo, por uma série de coisas. Bom, aí o comentário de Kardec, né, na própria revista. Sabe-se que os espíritos não gostam de submeter-se a provas, e os pedidos dessa natureza têm sempre mais ou menos esse caráter. É sem dúvida por isso que quase nunca aquecem, espontaneamente e em momento em que menos esperamos, dão-nos por vezes surpreendentes provas que em vão teríamos solicitado. Mas quase sempre basta que se lhes peça uma coisa para que não se obtenha, sobretudo se o pedido encerra um sentimento de curiosidade. Os espíritos, e principalmente os espíritos elevados, querem assim provar-nos que não se acham às nossas ordens. E a gente vê ainda a falta de conhecimento, né, da doutrina espírita, quando ainda há tantos consulentes, né, e tanta procura por eles também, né? Esquecendo-se que se as pessoas soubessem que os espíritos não se acham às nossas ordens, não se submeteriam a esses adivinhos, né? Os adivinhos de sorte, traga o seu amor em 2 semanas, etc. e tal. Mas, como ela havia prometido, né, gente? No dia seguinte, ela não deu na hora. Olha a vontade e a liberdade, né? No dia seguinte, pelo mesmo médium, a bela cordoeira escreveu: Vou ditar o que te prometi. Não são versos que não os quero fazer. Aliás, não me lembro dos que fiz. Ou seja, já tinha passado, né?
e deles não gostaríeis. Isso será prosa das mais modestas. Na terra exaltei o amor, a doçura e os bons sentimentos. Falava um pouco daquilo que não conhecia. Aqui não é do amor que trato, é de uma caridade larga, austera e esclarecida, uma caridade forte e constante que tem apenas um exemplo na Terra. Então, a gente vai vendo aí a evolução da escrita também e do sentimento para poder escrever, né? Se a gente lembrar aqueles primeiros slides do início, que a gente colocou o que ela pensava sobre as mulheres, sobre o amor, sobre a loucura, né? Ela vai dizer que ela falava que agora é um outro tipo de amor que ela vai tratar, né? Mas passaram só 300 aninhos, né, gente? Estou vendo aqui, Miriam, tem 2 pessoas no chat, vê o que tem. É sobre a vontade. Ah, tá. Então depois a gente termina. Bom, então vamos ver o que ela deixou, né, gente? Vamos lá. Homens, pensai que depende de vós ser felizes e fazer de vosso mundo um dos mais avançados do céu. Basta-vos fazer calar os ódios e as inimizades, esquecer rancores e cóleras, perder o orgulho e a vaidade. Deixai tudo isso como um fardo, que cedo ou tarde é preciso abandonar. Esse fardo vos é um tesouro na terra. Por isso, tereis mérito em abandoná-lo e perdê-lo. Mas no céu, ele se torna um obstáculo à vossa felicidade. Ou seja, o que é mais difícil, né, tem mais mérito, e ela sabe que é difícil, né, que a gente acaba se apegando às coisas, né, aos nossos sentimentos errôneos ainda. Crede-me, pois, acelerai o vosso progresso. A felicidade que vem de Deus é a verdadeira felicidade. Onde encontrareis prazeres que valham a alegria que ela dá aos seus eleitos, aos seus anjos? Deus ama os homens que buscam progredir em seu caminho. Contai, pois, com seu apoio. Não tendes confiança nele? Julgais que seja perjuro, que não vos deveis entregar a ele inteiramente e sem restrições? Infelizmente, não quereis entender, ou poucos entre vós entendem. Preferis o dia de hoje ao de amanhã. Vossa visão estreita limita os vossos sentimentos, o vosso coração e a vossa alma, e sofreis para avançar, em vez de avançardes naturalmente e facilmente pelo caminho do bem, por vossa própria vontade, pois o sofrimento é o meio que Deus emprega para vos moralizar. Não eviteis esta via segura, mas terrível para o viandante. Terminarei por exortar-vos a não mais olhar a morte como um flagelo, mas como a porta da verdadeira vida e da verdadeira felicidade. E assina Louise Charly. Acabamos por aqui a revisão desse texto da Cordoeira. Eu espero que vocês tenham gostado. O Kardec, com certeza, foi inspirado para poder contatar, né, evocar esse espírito, que com certeza trouxe ensinamentos morais que ele foi juntando e aproveitando para fazer a teoria, né? De colocar a lei do progresso, de colocar... Essa lei do progresso já estava no livro dos Espíritos, mas quando chega um espírito que vem de uma forma tão clara e tão singela, nos
ao mesmo tempo que ele nos abraça, ele nos puxa a orelha, né? Acelerai o vosso progresso, né? Não basta progredir, é melhor que se acelere, que aí vai ser melhor para todos. Então, eu termino por aqui e deixo agora com vocês. Muito obrigada. Eu queria falar uma coisa. Primeiro, eu queria pedir desculpa porque eu não conseguia ativar o mudo. Eu estava falando Não, sem tudo bem. vocês ouvirem. E depois eu queria dizer o seguinte: eu tenho uma amiga que é jornalista, que ela costuma dizer: Kardec é danado. E tem razão, né? Kardec é danado. As perguntas que ele fez são perguntas que realmente você tinha que ter a condição de perguntar. Perguntar, às vezes, como jornalistas dizem, é mais importante do que a resposta, né? É onde você tira o que realmente tem necessidade. E eu vou dizer o seguinte: essa minha amiga é jornalista, é muito danada também. Parabéns, Eliana, adorei. Ah, é para mim? É Imagina. você que fala que Kardec é danado. Ah, ele é fantástico, gente, ele é fantástico, é muito legal, porque hoje é muito fácil, né? A gente olha essa obra toda, eu penso sempre nisso, eu chamo ele de Kardecão, né? Porque a gente olha essa obra toda pronta e a gente ainda acha difícil estudar, né? E vai reler, e vai e volta. Vocês imaginem, naquela época que não tinha internet, não tinha luz, não tinha nada, né? E ele fazer sabe, juntar todos esses dados para fazer essa teoria maravilhosa, sabe? Realmente os espíritos contavam com ele, né? Não tenho dúvida. E o que eu acho mais importante nele, como Kardec editor, Kardec jornalista, se eu posso chamar assim, é o cuidado que ele tem, né, com as perguntas. O cuidado, ele não pergunta qualquer besteira, né? Ele está construindo um raciocínio, e é isso que a gente tem que fazer, né? Construir esse raciocínio também dentro de nós. A gente lê uma pergunta, não entende? Peraí, mas por que eu não entendi? Qual que é a pergunta que eu preciso fazer para poder entender isso? Ah, é essa a pergunta. Onde eu posso achar isso em Kardec? Onde eu posso achar isso na filosofia espírita? Né? Ter uma sequência, porque a obra é imensa. A obra é imensa. Quando a gente pega esse texto da Bela Cordoeira, e tem vários, gente, tem vários, tem vários, tem vários. Se vocês entrarem na, na internet, na Revista Espírita, vocês vão ver vários desses diálogos, é um mais legal que o outro, sabe? E é o laboratório realmente do Kardec, né? É onde ele fazia as perguntas, né? Para poder entender como é que era esse mundo. Isso lembrando que já tinha o Livro dos Espíritos, a primeira edição, né? A segunda edição saiu em 59, não lembro. A primeira edição, que tinha menos perguntas, já tinha em dezembro de 58. E aí a gente percebe que ele faz as perguntas como se para ilustrar o que ele já tinha descoberto. Né? É muito legal. E tem vários diálogos, vários, são muito engraçados, são interessantes. Tem diálogos em que você percebe o Kardec emoção, é, o Kardec amor, sabe? Quando o espírito está sofrendo muito, ele mesmo fala, sabe? Olha, não precisa responder, nós vamos fazer uma prece por você, né? Porque ele começa a perceber que ele está lidando com pessoas, né? Que têm suas dores, que sofrem, né? Não era só um pesquisador que estava ali para perguntar, perguntar, perguntar. Você percebe o Kardec consolador também nesses diálogos. Uma pergunta no chat aí, ó. Lilian, se Ah, você quiser fazer ao vivo, pode fazer.
quê? Deixa eu ver, peraí. Penso que sim, Lilian. Isso não é vontade dito de outra maneira. Eliana, o que te levou a escolher esse texto? É o seguinte, a gente participa de um grupo, de um outro grupo de estudo, que a gente está estudando a Revista Espírita. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Né? Eu acho legal, porque é uma coisa diferente, né? E a gente está estudando a Revista Espírita e a gente está estudando justamente esses diálogos para ligar com o que tem desses diálogos na doutrina, né? E eu fiquei com os 3 primeiros anos da revista no grupo, 1858, 1859 e 1860. E eu estou pesquisando ainda o 1858, eu fiz mais 2 outros estudos, que um foi sobre suicídio, o outro eu não lembro, e esse daí é o último da... Primeiro ele me chamou a atenção pelo nome, Cordoeira. O que é Cordoeira, né? O que é isso, a Bela Cordoeira? E depois eu fiquei apaixonada por ela, porque eu comecei a pesquisar que ela era realmente uma escritora, e aí você vai atrás, aí você acha o livro, aí o livro está em francês, aí você descobre que tem em português, aí você quer saber qual que era o pensamento dela, né? E foi por isso que eu acabei escolhendo. Ok, Sidney. Fica à vontade, viu? Obrigada pela participação. Bom, vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Senão a gente pode terminar, né? Eu não quero comentar, eu quero só fazer uma colocação que eu achei muito interessante, que você usou como cenário uma existência, né, no caso a Bela Cordoreira, para poder fazer uma retrospectiva da filosofia e da própria doutrina. Então, foi uma síntese interessante e fundamentada, né? Se você pegasse todos os itens que você relacionou e simplesmente apresentasse, ia ficar boring. Porque a gente Você, já sabe várias coisas, né? Já exatamente. passou por elas. E um aspecto que me chamou a atenção também foi no início, a análise, quando ela demonstra, né, uma mulher fora do seu tempo, que é o aspecto muito, né, é atual. Então, naquela época, ela já estava discutindo o papel da mulher nas sociedades. Sim, Todas as críticas estavam embasadas no prisma masculino, vamos dizer assim, no prisma da visão do homem. Como até hoje, né? É difícil, né? sim. Essa avaliação, essa reflexão. Mas é interessante que, então, o processo é antigo. Agora, essa parte inicial, esse pessoal que trabalha aí né, com as instituições de colocar a mulher no seu devido lugar, eles vão gostar, inclusive, desse, né, dessa reflexão aí para poder utilizar, né? Falar, olha, já há 500 anos atrás, Em acabou. 1500 já tinha, né? Uma feminista, é verdade. Se não é possível. Bom, mas muito interessante. Eu penso muito também, Paulo, que esse é um conflito do ser, né? Então, ele é atemporal, Sim, sim, né? Essa coisa da dominação, do orgulho, do poder. Quer dizer, ele é atemporal nesse estágio em que nós nos encontramos, né? sim. Nesse estágio em que nos encontramos, 100 anos, 200 anos, às vezes não significam nada, porque a gente vê tanta coisa ainda hoje, né? Nesse tema do feminino, do masculino, né? Mas estamos todos nos educando, né? Para tentar Muito, melhorar. inclusive, nós tivemos aí na história mulheres fantásticas, né? Sim, A Cleópatra,
quando a Sim. gente vai estudar realmente, Como né? tivemos também mulheres terríveis, Ah, com certeza. né? Assim, não sou São os dois tipo. opostos. Pois é difícil, né? Porque dependendo da tarefa que você tem que desempenhar, você vai mostrar o espírito, a elevação espiritual que você tem, né? Exatamente. Num sexo ou no outro, você vai mostrar isso de alguma forma, né? Com certeza. Mas eu gostei muito, achei que foi muito legal e eu convido vocês realmente a pesquisarem outros diálogos, sabe? Fazerem essa ligação que é bem Inclusive, interessante. é uma boa dica, porque nós temos tantas reflexões para fazer, e tem hora que você fica pensando, acabou, a semana passada eu fiz, e agora, o que que eu vou falar na próxima? Sobre o quê? Quantos dias de sono eu vou perder? Então, pega a revista Espírita que tem assunto que não acaba mais. É interessante esse aspecto. Né? Tem assunto que não acaba mais. Ele é tão esperto que ele não pega a revista espírita como. Tem coisas que ele usa e tem coisas que ele não usa. Por quê? Porque ele está fazendo ali o laboratório dele, né? Isso que é importante. Então, É, quando você pega um assunto desse e contextualiza com a codificação, aí fica legal, né? exato. Porque tem algumas coisas que realmente, né, não são assim muito interessantes, né? Mas eu convido a todos que estiverem sem assunto para palestra, para aula, A dá uma realidade, visitadinha na Revista a Espírita, faz realidade é uma visitinha lá. assunto não falta. O que falta é o tempo de organizar toda essa, né, essa estrutura e essa visão, né? Ah, mas você consegue, a gente consegue, porque a gente já tem mais ou menos a doutrina, né? É, Então, quando ela está respondendo, você já está ligando. Nossa, isso o Livro dos Espíritos fala. é, Nossa, isso eu li no Evangelho, sabe? tem que Gabriel, falar a nossa memória anímica, né? Tem É isso tudo. aí. Obrigada, viu, Paulo? Obrigada pelo carinho, pela atenção. fala, Gabriel? Gabriel. Oi, pessoal. Então, gostei muito do tema, muito legal. Eu que estou bem distante da revista Espírita, já li alguma coisa, mas agora dá vontade de se aproximar mais, Ai, né? que bom. E gostei muito da definição da Ângela, que eu também penso da mesma forma. A observação que a Miriam falou também da palavra vontade, ela é muito pobre, concordo. Essa palavra ela dá uma ideia de a vontade de Deus é um Deus humanizado, né? Muito interessante, né? E não é bem isso, né? Todos nós somos ignorantes em um monte de coisa e toda vez que a gente foge das leis de Deus, a gente bate de frente, né? Nas nossas experiências reencarnatórias, né? E aprende com isso, né? Achei muito legal o texto aí, valeu a pena. Ai, que bom, Gabriel. Obrigada. Que bom que você gostou. Convido fazer uma visitinha na revista, que tem outros diálogos interessantes. Esse não é o único, não. Legal. Tá bom? Só fazendo uma propaganda aí do NEF, é isso que a Miriam colocou em relação à carência, né, de termos, nós teremos aí uma aula sobre voluntarismo, que vai falar da vontade, vai trazer Nietzsche, Schopenhauer, e nós temos a aula Filosofia da Linguagem. Aí a gente vai fazer essa discussão, vai ser muito bom. Ai, É que bom legal. assistir para a gente poder entender o que Kardec tanto fala, né, que o nosso vocabulário é muito fraco, né? Porque, Ângela, se a gente pegar ao pé da letra, né, você vai encontrar vontade de Deus, Deus quer, Deus não quer, Deus julga, Deus faz um monte de coisa, né? Porque é uma forma de você expressar como uma atitude humana, que é a que você tem referência, né? Você não é Deus. Você é humano que tem vontade,
que quer, que não quer, que deseja, né? E eu acho que até para a gente ler o Evangelho, quando fala em castigo, em culpa, em pena, porque tem essas palavras na obra de Kardec, essas palavras existem, mas a gente tem que entender que vocabulário é esse dentro da filosofia espírita, né? Não é porque ele está lá que ele tem que ser interpretado como foi até então. Pelo contrário, A a maioria dos visão é outra. a maioria dos espíritos no Evangelho são padres, né? Também, O vocabulário também é de o padre. contexto, O contexto, o vocabulário é de padre. e o Padre, contexto, sei lá, pastor, essas coisas, entendeu? e o contexto do século XIX ainda estava recheado, né? A gente tem essa influência até hoje, gente. Até hoje a gente tem medo de castigo. E a inversão da ideia, né? Porque Até hoje tem. o homem é imagem e semelhança de Deus. E Sim, a você quer, ideia ela é você quer fazer o invertida. bem muitas vezes para não ir no umbral, porque você tem medo do castigo, sabe? É uma coisa que é atávica, não tem jeito, tá em nós isso, é a nossa história, não tem como fugir. Só tem como fugir a gente reinterpretando esses termos, entendeu? Não é mudar o contexto, é entender esses termos na linguagem espírita. Como é que era a linguagem espírita? A linguagem espírita tem castigo? Não, não tem. Por que que não tem castigo? Porque a lei é educativa, não é punitiva. Então, quando se fala em castigo, leia-se educação, né? Uma atitude de educação, né? Você tem culpa, você tem pena? Tem, você tem culpa. Como é que é a culpa na doutrina espírita? Ai, a culpa é para você se penalizar e ficar se torturando? Não. A culpa é uma das fases, né, do arrependimento, do perdão, para você se libertar. Isso. Reconhecer Também a você não vai negar, responsabilidade não. do ato. Ah, não, na doutrina espírita não existe a culpa. Não, existe a culpa, mas num Existe. outro contexto. A Existe culpa a é, culpa é a como primeira coisa que te gera o responsabilidade, Eliana. arrependimento. É responsabilidade do ato. Sim, sim, Isso. Isso que é a culpa na doutrina, entendeu? Cada um sim, responsável pelas suas obras. sim. Porque se você for ao pé Fato. da letra, mas Kardec fala que tá lá no capítulo tal, item tal, linha tal, no meio do parágrafo fala culpa. Gente, mas não é nesse sentido. É o vocabulário do espírito que está passando a mensagem. E é Tem que pensar limitado, assim. o nosso vocabulário é limitado. Tanto é que ele teve que fazer 1000 e não sei quantas perguntas para poder entender, né? Na própria revista espírita, É, como você falou, o laboratório, ele traz casos desse sentimento de culpa, aonde ele vai falar que é o arrependimento moral, e aí ele vai falar sim, aquilo que a Miriam falou, arrependimento, a isso. reflexão, e depois entender que aquilo foi um ato que não deveria ter acontecido, que levou o Sim, espírito sim, sim. a tudo aquilo, né? Aquele sofrimento E moral. quando fala a vontade de Deus, é nesse sentido também que a gente tem que entender, das leis divinas. Então, é muito legal. E a revista, é assim, eu confesso para vocês que eu sempre li a revista em pedaços, né? Dependendo do que eu tinha que escrever, do que eu tinha que falar, eu procurava na revista espírita, achava o assunto, né? E contextualizava alguma coisa. Eu comecei a ler a revista espírita do começo. Eu quero ler a coleção inteira, página por página, depois de não sei quantos anos de espiritismo, porque eu nunca li. E aí é apaixonante, porque como é separada por mês, né? Você lê, por exemplo, o mês de janeiro. Se você colocar um objetivo, não, hoje eu vou ler janeiro, daqui 15 dias eu vou ler fevereiro. A gente tem que ter um objetivo, uma hora a gente lê, né? Porque se a gente olha aqueles volumes e fala, ai meu Deus, até eu ler isso tudo, não vai ler nunca. Não dá prazo, né? Tem que ir tocando. Eu É, estou fazendo assim, eu li janeiro e Não dá para dar dezembro, prazo. para não sabe? Depois eu comecei fevereiro, março, abril, e vai, porque eu tinha que fazer esse estudo, né? Então estou começando a ler.
É bem interessante, é bem legal, vale a pena, sim. É só uma observação interessante que foi colocada aí, essa postura, essa visão do Deus antropomórfico. A questão é a seguinte: existe um filme, não sei se já assistiram, que é uma ficção, né, chamado Deus Existe e Mora na Bélgica, ou Deus Existe e Mora em Bruxelas, que dá na mesma. E é Uhum. justamente uma, uma produção que mostra Deus, que ele tem uma grande sala de computadores, onde ele vai toda manhã para fazer o quê? Ele vai toda manhã para definir a vida de cada um. É muito engraçado, porque eles moram num apartamento e mora a Maria, Deus, a filha que ficou e Jesus que saiu, não mora mais. Jesus veio para a Terra. E aí, e o Deus é assim, muito rígido e tudo mais. Então ele vai até essa sala toda manhã e fica: onde eu vou provocar um tsunami hoje? Em tal lugar. Aperta, e assim vai. Quem Que vai legal. morrer, não sei o quê, fulano, fulano. E um dia, é muito engraçado por isso, a menina, a filha, tem até raiva do pai, ela pega a chave escondida e entra lá e aperta todos os botões lá, as teclas, que dizem quando as pessoas vão desencarnar. E Ah, aí criou uma bagunça na Terra. Muito porque não interessante. tem ordem, É né? uma, Então, é uma, é uma ficção cômica, né? Mas é muito interessante que mostra justamente essa Na visão de verdade, Deus, né? a bem Ele da verdade, essa ficção cômica, é, para muita gente, é é verdade, verdadeiro. é exatamente, né? Para muita gente, infelizmente, é então, tá verdadeiro. aí um assunto legal, Paulo, para fazer. Analisa o filme numa próxima. Eu estava pensando nisso. Eu vou ver se acho o filme na internet, porque eu assisti lá Ah, é bem legal. na Paulista, né? Como é? Lá na Gazeta, né? Que é um cinema meio seletivo, né? Sim, sim. Sim. Fazem lá um filme. Qual o nome do filme, Paulo? Olha, Deus existe e mora na Bélgica. Esse Tá. foi o nome que colocaram aqui na apresentação, mas eu já ouvi dizer também que Deus existe e mora em Bruxelas, que dá na mesma, Dá que lá mora mesmo. na capital da Dá lá Bélgica, mesmo. né? Bruxelas é a capital da. Mas eu tenho a impressão que está em algum lugar da internet, eu acho que se você colocar, você encontra. Deve ter que pagar lá uma taxinha para assistir, mas é muito interessante nesse sentido, né? Porque mostra esse Deus rígido, né? E a menina, inclusive, que é a filha, tem raiva e a Maria mora com... Eu não sei o que a Maria está fazendo lá, mas enfim. E Também não Jesus, entendi essa, mas também enfim, não entendi. Jesus está aqui na Terra, né? entendi E essa. eles Não ficam no entendi café. nem a filha. E eles ficam no café da manhã lá olhando: oh, Jesus fez isso, hein? Jesus. Como quem diz, né? Eu não Ele entendi, não né? podia ter saído e feito isso. Quem deu ordem? É Tem mais um também que chama Deus por um Dia. Tem vários filmes assim que fazem uma crônica em uma cima do crônica. poder de Deus, né? Se eu fosse Deus, tem uns filmes assim. E assim, a maioria pega pela parte do poder no sentido de acabar gerando confusão, né? O poder é tanto que gera confusão, Exatamente. Mas é isso. É só para né? acrescentar. O que é uma versão totalmente distorcida, né? Enfim. Eu diria só que Deus escolheu bem, porque eu também moraria. Enfim. A vontade de Deus é expressa, para mim, é expressa nas leis que estão no Livro dos Espíritos e no Sermão do Monte. Sim, Ali está a vontade de Deus. é bem Ali isso é o mesmo. roteiro, né? Ali é o roteiro que a gente tem para se tornar perfectível. Esse roteiro não tem outro. É verdade. A Lilian está dando uma dica, né? De uma Sim, sugestão de tema sobre a polissemia da palavra culpa. É bem legal mesmo, sim. bem legal. Eu gosto.
Interessante. Podemos terminar? Acho que sim, né? Então, gente, obrigada, viu? Desculpa aí a falação, mas muito bom estar com vocês. Vamos agradecendo pelo convívio, pela reflexão, por estarmos juntos nessa tarefa do bem e que possamos espargir essa luz do conhecimento, do amor, a todos os lugares onde pudermos estar e que possamos continuar firmes e fortes nessa senda do progresso para, como disse a Louise Labé, vamos acelerar o nosso progresso. Um beijo a todos. Beijo, Obrigada, obrigada, Eliane. Eliana. Muito bom. Beijo, boa Valeu. noite a todos.